Hora da gente receber mais um convidado especial aqui no Último Lance. Deixa eu dar as boas-vindas e o boa noite para o técnico do Vitória, Thiago Carpini. Seja muito bem-vindo ao Último Lance, Carpini. Prazerzaço ter você por aqui. E já começo te dando os parabéns, né? Pela ótima campanha do Vitória, que foi 11º colocado no Brasileirão. Um abraço, Carpini. Bem-vindo ao programa. Um abraço, boa noite a todos. Obrigado aí pelo convite e pela oportunidade de a gente poder bater um papo. E eu queria começar te perguntando como que foi essa campanha do Vitória na sua concepção, né? Muita gente taxava o Vitória como um time candidato ali à briga pelo rebaixamento, e o que a gente viu, sobretudo nessas últimas rodadas, né? O Vitória numa franca ascensão, um time muito difícil de ser batido, principalmente dentro de casa, um visitante indigesto também, um atacante que foi artilheiro do campeonato, o Alejandro, time que tinha um grande potencial ofensivo, principalmente. Como que foi essa campanha para você, assim, quase que meteórica, né, do time do Vitória, que terminou o campeonato muito bem, o Carpini? Eu acho que foi desafiador, né? É natural uma equipe que há 2 anos atrás vinha disputando divisões muito inferiores, né? Você sai de uma Série C para uma Série A. A ascensão ela foi muito rápida. Eu acho que o clube num todo, dentro dos departamentos do processo, das coisas que a gente acredita de futebol, é natural que não acompanhe toda essa diferença que existe nessas divisões, de uma C para B e da B para uma Série A. Então, naturalmente, o Vitória faria assim uma campanha de permanência, mas eu acredito que o planejamento do clube inicialmente seria fazer uma campanha de permanência um pouco mais segura, né? Mas à medida que as primeiras rodadas aconteceram e a pontuação não encaixou, eu acho que ligou ali um alerta e, sem dúvida, foi desafiador, né? As 7, 8 primeiras rodadas, eu cheguei na 7ª, 8ª rodada, se não me falha a memória. O Vitória tinha apenas um ponto, um empate, e você tirar essa pontuação começando de um início tão ruim assim em relação à pontuação, né? Tinha, claro, bons trabalhos do professor Léo Condé, coisas que nós aproveitamos e demos continuidade dentro daquilo que a gente acredita de ideias. Você tirar essa diferença em jogos contra Palmeiras, Botafogo, Flamengo, Cruzeiro, São Paulo, enfim, é muito difícil, mas nós tomamos ali decisões drásticas no início, né? Não só dentro de ideias e propostas de jogo, mas num clube no geral, né? Pessoas saíram, atletas, né? O famoso trocar o pneu com o carro andando, foram 12 ou 13 dispensas, mais 5, 6 contratações na janela, e mesmo com essa diferença de atletas, nós conseguimos reduzir bastante a folha do Vitória, e as coisas foram acontecendo, o resultado, o encaixe, a proposta, e principalmente a aceitação dos atletas, que eu acho que isso é fundamental, independente de qualquer profissional que esteja no comando, qualquer ideia que está sendo proposta em relação a jogo, a conceitos, eu acho que a aceitação e a assimilação ela foi fundamental e, claro, acompanhar dos resultados, senão também de nada valeria. O resultado é importante, né? Porque é ele que acaba justificando toda essa campanha. Você está com um contrato renovado para o Vitória no ano que vem. Foi anunciado ontem pelo clube que você permanece para 2025. Tem uma Sul-Americana pela frente e o Barradão foi um grande aliado, né, o Carpini? Assim, a torcida do Vitória, ela chegou a viralizar nas redes sociais durante esse campeonato porque o torcedor do Vitória, ele fez a diferença, né? Ele empurrou o time muitas vezes. O que você pode falar da importância do torcedor do Vitória para essa campanha também, já projetando o Barradão cheio para o ano que vem, para os desafios de 2025? Não, o torcedor nosso ele foi fundamental. O fator casa para nós, por mais que em alguns momentos o fator casa a gente não conseguiu fazer valer. Claro que na reta final as coisas aconteceram, mas nós tivemos também dificuldades dentro de casa. Mas o torcedor nunca deixou de nos apoiar. Uma cena me marcou bastante, nós tínhamos vindo de um jogo em casa, não me lembro contra quem, e foi uma derrota no Barradão, que nós fizemos um bom jogo, talvez o Vasco, tomamos o gol no finalzinho, e na quarta-feira a gente já tinha uma viagem para Goiânia para enfrentar o Lanterna, era o Lanterna da competição e o vice-Lanterna, que era o Vitória, e tinha, sei lá, 3, 4 mil pessoas no aeroporto de Salvador para desejar boa viagem, acompanhar a torcida, coisa que eu nunca vi assim, né? Então, sem dúvida, o torcedor do Vitória ele foi fundamental. O Barradão pulsava a cada partida.
E com isso o clube foi também crescendo, né? A equipe foi crescendo como um todo, coletivamente, como você mesmo colocou aí na pergunta anterior em relação ao artilheiro da competição, coisa que nunca aconteceu. A Vitória nunca teve um artilheiro na Série A nessa edição de pontos corridos. O Alejandro era um cara questionado pelo torcedor, né? Pegava na bola no primeiro toque, já era vaiado, e terminou tendo muitas oportunidades e fazendo gols. O próprio Lucas Esteves, que foi um cara que na minha chegada nem jogava, era opção, e acabou muito valorizado a temporada, assim como o Raul Cáceres e outros atletas. Então isso não foi o meu trabalho, não foi a minha chegada, foi a assimilação. Claro que nós, enquanto comissão, nós contribuímos com o processo, mas todos fizeram parte, né? A própria staff do clube, a diretoria, os atletas principalmente, e o torcedor, que ele foi fundamental em toda a nossa caminhada. O Carpini, beleza? O Formiga aqui, prazer falando contigo. Primeiro, parabéns pela caminhada, que eu acho que o Vitória foi muito importante para você e você foi muito importante para o Vitória. Depois da saída ali no São Paulo, né, muita gente querendo questionar a ascensão àquele posto depois de trabalhos muito bons, e eu acho que no Vitória você comprovou que nada daquilo ali foi por acaso e as coisas voltaram para o trilho. Mas aproveitando o gancho de futebol nordestino e torcida, o Gabigol ontem foi ao Podpah e falou que tem vontade de jogar no Nordeste. Não sei se o Vitória está no radar aí, mas ele elogia a própria torcida do Vitória. Elogia a torcida do Vitória e, óbvio, brincadeiras à parte, assim, o Vitória hoje está com dinheiro para fazer investimento, o futebol nordestino vai ter... Oi? Não desse tamanho. Mas é aí que eu vou chegar, né? Qual é o grau de ousadia do Vitória para o ano que vem, entendendo que é um ano muito histórico para o futebol nordestino, que agrega não só qualidade, mas um espírito para a competição que é diferente, e acho que naturalmente olhar para o rival que está fazendo muito investimento acaba puxando para cima a pressa de também dar uma resposta. Como é que está o Vitória para 25? Não vai mirar no Gabigol, mas tem alguma coisa no radar grande para o torcedor entender que essa permanência é um salto gigante na história do clube? Tentar manter o próprio Alejandro também. É um desafio. Existem bons nomes no radar, a gente vem monitorando, conversando. Manter o Alejandro também é uma prioridade, mas eu tenho passado isso para o presidente Fábio. Não é essa permanência que ainda vai colocar o Vitória numa prateleira, num patamar onde ele consegue fazer grandes investimentos, né? Eu acho que é um processo. As coisas ruins aconteceram também por processos negativos que levaram a Vitória à Série C. O clube ainda vem numa reconstrução. Eu acho que nós temos que manter o equilíbrio, os pés no chão. Ainda não é um momento de grandes investimentos. Acho que sobe-se um pouquinho o sarrafo dentro da realidade do que foi 2024, mas não muita coisa. Nós ainda somos um time de operário, um time de boas, que procura boas oportunidades no mercado, e dentro disso talvez fazendo algum esforço maior para determinadas posições ali, talvez alguns pilares dentro da equipe. Eu acho que isso se faz necessário, mas sempre com muita cautela e com muita prudência. Em relação a esse próximo passo no Vitória, foi muito importante. Muitas pessoas questionaram a minha ida ao Vitória, né, porque eu aceitei 7, 8 jogos, 1 ponto, um time fardado ao rebaixamento, e eu sou um cara muito movido a desafios, e não era uma resposta para ninguém, não, era uma resposta para mim mesmo, porque eu sei da minha capacidade, né, só eu sei o que aconteceu dentro do São Paulo. O São Paulo para mim foi maravilhoso, foi uma grande oportunidade, uma camisa de grife que mudou o meu patamar de carreira, de vida. Talvez aquela resposta ao imediatismo do mercado, e todos fazem parte desse processo, nós profissionais, vocês enquanto imprensa, torcedores, enfim, que a gente clama tanto por essa reformulação, mas quando ela acontece, essa renovação, a gente não tem a paciência necessária. 50% de aproveitamento, o título da Supercopa. O título foi um jogo, mas se tivesse perdido também era um jogo, e contra um rival que foi o Palmeiras. E nada disso teve tanto peso quanto alguns momentos, como por exemplo a eliminação contra o Novo Horizontino dentro do Morumbi, que pesou com a minha saída. Eu acho que foi um pouco precoce, mas acho que tudo que aconteceu da maneira que deveria acontecer. Então sou muito grato ao São Paulo, e a minha saída do São Paulo nunca coloquei em xeque a minha capacidade, que sem dúvida eu teria condições de fazer um bom trabalho no São Paulo, assim como eu tenho condições de continuar fazendo um bom trabalho no Vitória. Esse meu curto espaço de tempo como técnico, a minha carreira sempre foi muito desafiadora, desde o Guarani, Santo André, Água Santa, Juventude, e todos os lugares que eu passei eu entreguei alguma coisa. O torcedor de São Paulo tem muita gratidão, eu ouço isso muito
quando eu converso com as pessoas nas redes sociais, muito se fala que, não deu certo. Eu prefiro falar que no início foi bom, não terminou como eu gostaria, mas que não deu certo eu acho muito pesado. Um título é sempre um título, eu fui o único do São Paulo na temporada, da maneira que foi, enfim. Eu acho que foi válido também, eu penso sempre pelo lado positivo das coisas. Thiago, Renato aqui, obrigado por atender a gente. Até nesse sentido de carreira, né? Eu queria perguntar para você essa questão das escolhas, né? Porque a gente fala muito de treinadores mais jovens, você veio fazendo o caminho de crescimento até chegar num clube de um centro maior, com uma tradição maior. E muito se fala que quando você bate nesse clube, e no seu caso que foi realmente mais precoce, o próximo passo depois de se estudar muito bem o que você vai fazer, porque às vezes é aí que se perde um pouco. A gente viu vários treinadores com capacidade de futebol brasileiro que acabaram sendo moídos por essa cultura imediatista, essa cultura às vezes de o fato de você ser jovem, aí se desqualifica porque é o estagiário, esse cara não tem estofo, você precisa ter cabelos brancos para estar na liderança de um clube grande. Como que foi pensado tudo isso, quando você sai do São Paulo, que caminho que eu vou tomar? Tenho certeza que sua família esteve muito envolvida com isso. Como foi lidar com isso também? Porque, cara, não tem como isso não te afetar. Pô, você sai do São Paulo e faz um trabalho bom já logo de cara. Como que foi tudo isso, lidar com isso e escolher o próximo passo? Eu acho que com calma, com sabedoria, as convicções, sempre na direção de Deus. Eu sou um cara que converso muito com a minha esposa, a gente, dentro de casa, eu, meus filhos, minha esposa, nós somos muito, muito fechados, E logo quando eu saí do São Paulo, no primeiro dia eu recebi algumas ligações, inclusive de uns 2 clubes de Série A, e eu estava com uma viagem marcada para assistir uns jogos da Champions na época, e aproveitei para ir com a família, para a gente passear um pouquinho, porque a reta final do São Paulo, todo mundo sofreu um pouquinho, né? Os filhos, a esposa, porque foram tantas inverdades, tantas maldades das pessoas que aproveitam um momento de fragilidade ou insucesso profissional para te atacar de maneira tão covarde. Mas, enfim, faz parte, isso nos deixa mais forte, mais maduro, mais inteligentes, né, para não ter tanta exposição pessoal e particular da minha vida, mais do que já tem, né, pela profissão, pelo cargo que a gente ocupa, a profissão que a gente tem. E quando eu aceitei o Vitória, sem dúvida, a gente pesou muito, e não vou negar que quando começou, eu cheguei lá e encontrei quase que uma terra arrasada na 8ª rodada, e sem muita perspectiva, muita desconfiança. Primeiro jogo, nós fomos eliminados da Copa do Brasil pelo Botafogo, um jogo de volta, onde o Vitória já tinha perdido o primeiro jogo no Rio. Aí a gente pega o Atlético Goianiense, que era o lanterna, nós éramos o lanterna, o Atlético Goianiense tinha 7 pontos na frente do Vitória, a gente perde dentro do Barradão por 2-0, e aí nesse momento eu chego em casa e falei, puxa, será que a gente fez a escolha certa, né? Então, passam essas dúvidas, justamente por isso que você falou, tantos bons profissionais que talvez se equivocaram no próximo passo, esse foi um cuidado que eu tive. E depois, quando as coisas começaram a acontecer, né, então a gente começou a ter mais certeza de que era um propósito mesmo, e tanto é que, inevitavelmente, pelo meu retrospecto recente aí de Água Santa, Juventude, próprio São Paulo e agora o Vitória, inevitavelmente que surjam propostas, convites, e surgiram convites antes mesmo de terminar a Série A. 2 ou 3 clubes também da mesma divisão que me procuraram, e eu não abri conversa com nenhum deles, meus representantes, porque eu entendo que eu tinha que concluir esse projeto justamente para tentar não cometer esse equívoco de escolhas aí na carreira, né, de tomadas de decisões que pudessem custar eu voltar lá para o final da fila e ter que remar novamente. Então, da mesma maneira, foi essa escolha da continuidade, de continuar no Vitória para 2025, iniciar um processo, participar do planejamento e tentar entregar um ano tão bom quanto esse foi de 2024, e consolidar um pouco mais. Eu acho que criar raízes, eu acho que isso é importante antes do próximo passo normalmente. Ô Carpini, obrigado demais, viu, pela sua participação aqui no Último Lance. Boa sorte no seu 2025 aí na trajetória
com o Vitória. Fica o convite para você vir aqui no nosso estúdio, porque aqui a resenha é ainda mais livre, ainda mais solta. Vai ser um prazer receber você aqui também na nossa casa. Nosso diretor é de Diadema, ele agradeceu os serviços prestados lá no Água Santa. Um abraço, viu, Carpini? Até a próxima. Um abraço, obrigado. Um abraço a todos aí. Obrigado pela oportunidade, pelo espaço. Valeu. Thiago Carpini, senhoras e senhores.